Novo Papa, Trump, impacto global. Igreja Católica escolhe entre a obra de Francisco e o reacionarismo. Talvez, como nunca antes, a eleição de um Papa tenha um pano de fundo político. O que está em jogo é dar continuidade ao projeto de Francisco ou produzir uma regressão, inclusive muito mais conservadora e reacionária do que no passado. Esse texto é do Sérgio Rodrigues Gelfstein, da Prensa Latina, um texto enviado diretamente de Caracas, com tradução do nosso Guilherme Ribeiro aqui. Gui, a gente vai comentar também sobre outros textos aqui no decorrer, né? Mas a gente vai avisando. Mas o que tem de destaque aqui antes da gente chamar a Vanessa? A morte do Papa, essa sucessão papal, ela acontece num contexto de instabilidade política, social e econômica no mundo. Inclusive, o texto aponta que talvez seja a primeira vez na história que tem um fundo tão político assim, essa sucessão papal. E aí, o que acontece o Papa Francisco e o Vaticano já estavam se preparando para a morte dele. Ele sabia que isso aconteceria pelo estado de saúde dele. Então, ele já foi fazendo algumas movimentações dentro do Vaticano para conseguir fazer com que talvez o projeto dele seja continuado. E o Vaticano também estava numa espécie de pré-conclave também se movimentando ali para entender como seria esse processo. E daí, o que acontece é o seguinte: eles entendem que a Igreja Católica, nesse momento, precisa tomar uma postura, ter uma postura entre um lado, ou seja, se tornar mais reacionária ou continuar o projeto que o Francisco iniciou. A questão é, para qual lado isso vai pender, né? Inclusive, lá o texto fala que não existe uma força, tanto seja conservadora, reformista ou progressista no Vaticano hoje, que já tenha garantido ali uma maioria de votos para fazer com que o seu Papa, o seu representante seja eleito, mas existe sim uma briga, inclusive fomentada, ou na verdade pressionada pelos Estados Unidos e pelos cardeais dos Estados Unidos, que são ultraconservadores. Então, esse é o geral ali, a gente já pode chamar a Vanessa para entender junto com a gente. Então, vamos lá, gente. Espera aí, só trocar isso daqui. Van, seja muito bem-vinda. A gente pede aí as suas primeiras impressões sobre o assunto, porque a gente vai falar de várias vertentes aqui. A gente soltou bastante matéria. Aliás, gente, tem um campo bem grande sobre o assunto na revista Diálogos do Sul. Então, acessem o site, está na descrição do vídeo, e você vai ter acesso a várias matérias que vão te ajudar a entender com mais profundidade. Vanessa, a palavra é sua. Oi, gente, muito boa tarde, já é tarde, né? Muito boa tarde para todo mundo que nos acompanhou aqui. Quero aproveitar para pedir o like, por favor, deixem aí o seu like para a gente, isso é muito importante. Então, tem muita gente assistindo e ainda não temos like suficiente. Então, bora deixar o dedinho aí, deixar o like. Então, é bem interessante, né, que o quanto a morte de Francisco está aí agitando o cenário internacional. Francisco foi um papa diferente, totalmente diferente de todos que a nossa geração conheceu. Eu digo a nossa geração porque imagina aqui que as pessoas, enfim, da minha geração, pelo menos, eu vi o Papa, como é que chamava? Wojtyla? Era o Papa, enfim, o Wojtyla, que era aquele Papa com carinha de anjo, mas que teve um Papa João Paulo II. Perdoa meu esquecimento aqui. Então, João Paulo II, ele tinha uma carinha de anjo, de santo, porém era quase que o oposto disso. Ele foi fundamental, ele foi muito importante na estratégia de derrocada, de demonização do comunismo. Então, ele era um papa profundamente anticomunista. Tivemos ele, depois tivemos Bento XVI. Bento XVI, a cara dele, ao contrário do Wojtyla, né, a cara do Bento XVI já denunciava o quão mórbido ele era. Então, ele teve uma infância ligada aí a questões, né, mais ou menos relacionadas ao nazismo. Então, foi uma figura realmente muito difícil e vinculada à extrema-direita. O Francisco vem na contramão de tudo isso, né? Vem com uma agenda progressista, com uma agenda de direitos, trazendo uma visão daquela, parece até um pouco demodê hoje, né? Mas uma igreja para os pobres, uma igreja de Cristo, ou seja, Cristo fez a opção pelos pobres, né?
Cristo optou pelas prostitutas, pelos pobres, pelas mulheres, pelos miseráveis. Essa era a escolha de Francisco. Só que isso, que pode parecer até meio óbvio, né, para quem conhece um pouco da doutrina do catolicismo, isso é extremamente mal visto dentro da Cúria do Vaticano. Hoje o Vaticano, aliás, não é hoje, né? Desculpem-me aí, enfim, o Vaticano em si, ele é liderado por interesses econômicos muito fortes, há um lobby ali dentro muito forte. E a gente não pode esquecer, por que vocês estão falando do Papa e não de outro tema? Porque o Papa ele não é só líder de uma religião, ele é o chefe de Estado do Vaticano. Então, ele tem, por exemplo, voz na ONU. Ele não vota, mas ele tem voz na ONU, né? Ele é um ator muito influente diplomaticamente. Então, importa muito qual é a linha política do Papa. E é por isso que essa sucessão está gerando tanta repercussão, as pessoas estão acompanhando. Porque, como o Gui trouxe aí na abertura, nós temos um forte lobby, que depois a gente pode detalhar, se houver tempo para isso, mas a gente tem um forte muito grande dos setores ultraconservadores e de extrema-direita dentro do Vaticano que querem não só suceder Francisco, como enterrar, junto com ele, o seu legado, né? Essa história de acolhimento às pessoas LGBTQIA+, esqueci, que querem aí uma igreja conservadora, nos moldes mais tradicionalistas, né? Com uma forte imposição sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres, embora Francisco não tenha avançado nesse sentido, mas ele não avançou na questão dos direitos, né, direitos reprodutivos, etc., mas também não avançou na criminalização. Então, isso foi importante, isso foi bem importante. E aí nos vemos agora nesta disputa, né, que acompanharemos aí, pelo jeito, a partir da próxima semana, que começará o concílio, ou seja, começarão os cardeais a depositar seus votos e a tradicional fumaça, né, a fumaça branca ou a fumaça preta, se teremos ou não Papa. Então, vamos acompanhar isso com muito cuidado, porque, como eu disse, importa realmente quem vai suceder o Francisco. Eu queria levantar uma coisa aqui, nessa mesma linha que a Van estava comentando, mas para a gente falar um pouco sobre colocar o sul global aqui na roda. A administração do Trump, Van, infiltrou-se na igreja aí através de figuras como o cardeal Raymond Lee Burke, ex-aliado do Bento XVI, e defensores de agendas ultradireitistas. Não por acaso, 6 membros do governo Trump ocupam cargos chaves e são católicos conservadores, incluindo o vice-presidente, o JP Vance, que defende políticas anti-aborto e anti-imigração. Ainda anteontem, o presidente americano declarou que os Estados Unidos vai voltar a ser um país religioso com o novo Papa. Ou seja, dando a entender que ele tem algum poder ali de influenciar no conclave. Você acha que ele tem esse poder de alguma forma de influência? Então, tem, né? Porque é bem interessante, isso está nesse texto da Manchete, né? Traz isso detalhadamente. Os Estados Unidos não são um país católico, são um país protestante, isso é, enfim, bem conhecido, mas eles são os mais ricos. Então, a Cúria estadunidense tem muito poder, porque tem muito dinheiro, apesar de não ter tantos fiéis. Se a gente fosse considerar em termos de fiéis, né, assim, se fosse uma democracia, o Vaticano não é uma democracia, a escolha do Papa não é democrática. Se a gente tivesse uma democracia, quem tem mais fiéis é a América Latina. Então, a gente deveria ter um Papa latino-americano. Se a gente fosse considerar estrategicamente, em termos estratégico de crescimento da igreja, a gente deveria considerar um Papa africano, porque é a religião que mais cresce em África hoje. E se a gente fosse considerar ainda uma outra abordagem, como assim, um potencial de crescimento, queremos, sei lá, se o Vaticano pensasse, queremos trazer mais fiéis, queremos ampliar a nossa influência, um Papa asiático. Não é o raciocínio do Vaticano, não é nada disso. O raciocínio do Vaticano é como manter nosso poder, nossa influência global, e para isso os Estados Unidos estão fazendo um lobby fortíssimo junto à entidade, eu não sei como é que isso chama dentro da igreja, mas são como se fossem, como é que a gente chama?
os maçons, maçom é o quê? Não, é que o maçom é organização secreta, né? Mas é que dentro da igreja você tem grupos, vamos chamar de grupos, como, por exemplo, a Opus Dei, a Comunhão e Libertação, Caminho Neocatecumenal, olha os nomes, Caminho Neocatecumenal, Cavaleiros de Quilombo, Ordem de Malta, que tem uma influência dentro da igreja e que atuam como lobby dentro do concílio. O Papa Francisco, que, enfim, podia ser muitas coisas, menos burro, menos tonto, ele sabia que a morte dele ia gerar toda essa orquestração, né, toda essa agitação, e para isso ele fez um trabalho efetivo de nomear cardeais, né, mais ligados à sua visão. Então, o número é que 108 dos 133 cardeais nomeados, dos 133 cardeais que temos, Francisco nomeou 108, ou seja, a extrema maioria. Mas isso não é dado, né? Você poderia pensar, bom, se ele teria 108, ele tem a maioria absoluta, então ele conseguiria eleger um representante. Não, porque não se sabe ao certo quem são os cardeais que poderão voltar, entende? Não é uma democracia, como eu estou falando, nem as regras são claras, a gente não sabe o que acontece lá dentro, é quase que uma organização secreta de fato o que passa dentro do Vaticano. E aí a gente tem, primeiro, figuras muito importantes desses cardeais que fazem esse lobby interno. Lobby que, como eu disse, recebem dinheiro dos Estados Unidos. Outra coisa que a gente não precisa se redundar muito aqui dizendo, a igreja é uma instituição, a igreja católica, né, em sua configuração, é uma instituição absolutamente corrupta. Então, o Francisco ele avançou bastante, tentando aí, né, desnudar essas corrupções, mas a gente sabe que o Banco do Vaticano, aquilo ali é uma caixa preta de corrupção, de lama, exatamente. E vários escândalos já pulularam. Então, esses cardeais têm muito interesse de manter as coisas como estão, certo? E os Estados Unidos querem mais do que isso, não querem apenas manter as coisas como estão. Eles querem trazer o Vaticano para a órbita de Trump. Trump não é um católico, mas é isso como acho que o Jorge falou, né? Os Estados Unidos vão se tornar o maior país, mas nunca que vão se tornar um país católico ou de maioria católica. Os Estados Unidos estão fundados, eles têm como dentro da concepção do que é o país, está o protestantismo, né? Então, a lógica do capital, a lógica da salvação individual que os Estados Unidos trazem e exportam para o mundo é uma lógica protestante, muito ao contrário da lógica da Igreja de Cristo que Francisco pregava, que é uma igreja dos e para os pobres. Essa não é a visão dos Estados Unidos. E, assim, para concluir, como toda a questão do que acontece lá no conclave é absolutamente... não tem nenhuma transparência, a gente não sabe o que acontece, é secreto, o que a gente pode esperar, sim, é muito dinheiro correndo, é muita influência correndo para comprar os votos. Né? Comprar os votos. E, como eu dizia, né, são 133 cardeais, mas ontem mesmo saiu uma notícia interessante de que um cardeal que foi condenado por corrupção e foi afastado por Francisco devido às denúncias de corrupção. Ele era bem grande dentro do Vaticano e foi afastado por Francisco. Este cardeal disse que vai votar. Então, se o Francisco afastou uma pessoa relacionada à corrupção e ele hoje diz que vai votar, entende? Qual é, de fato, o critério? E aí tem pessoas que falam que não serão 133 cardeais, e sim mais de 200, porque são os cardeais com menos de 80 anos. Então, isso já faz parte da manipulação de quem vai ser eleito. Quantos cardeais vão votar? Os 133, que Francisco imaginou, ou os tais 200, né? E existe pressão para que esse número se expanda. Não tem uma regra fixa. Então, assim, não... é totalmente manipulado o jogo, né? Gui. Queria comentar aqui, a Nogila Brandina ela perguntou se um Papa Negro seria sonhar demais. O que o texto aponta é que, pelo menos da América Latina, vai ser muito difícil que haja um Papa nesse momento, já que o Francisco ele é. E existem muitos comentários sobre papas, sobre cardeais da África,
como favoritos. Inclusive, eu vi aqui um chamado Peter Turkson, de Gana, que ele está sendo comentado como algum dos favoritos. A gente não sabe, não sei se a Vanessa sabe comentar aí como que seria, né, o impacto disso, né, o impacto do país, né, em si. O texto, inclusive, fala que o Papa Francisco, eu achei interessante esse ponto, que ele conseguiu quebrar o poder que o papado, que os cardeais italianos tinham no Vaticano, já, né? E isso já foi uma conquista. Agora, se vai ser alguém da África, seria de fato uma coisa, algo revolucionário. Inclusive, também li aqui que a África é o lugar onde o catolicismo mais cresce. Então, pode ser algo realmente simbólico, né? Só para complementar o que você fala, Gui, queria saber também da Vanessa, para ela analisar a idade desse novo Papa. Não é de agora que a igreja tem pensado num Papa mais jovem, até para não ter que ficar lidando com esses problemas de saúde muito cedo, né? Alguns dos candidatos ali estão na faixa dos 60 anos, que é uma idade relativamente nova ali para esses papas. Você acha que pode rolar também de um Papa mais jovem? Gente, a verdade verdadeira não sou eu. Não, eu não sou Ilse Scamparini, né? Que é especialíssima em papas em Vaticano. Mas é o seguinte: a verdade é que os favoritos não vencem. Então, podemos aqui eleger vários favoritos, mas eles costumam não vencer. O Francisco não era, ele nem estava na lista, entendeu? Tipo, são vários dos papas que nem estão cotados e que são eleitos. Por que isso acontece? Porque o nome que começa a circular, ele já começa a ser queimado pelos cardeais, né? Então, quem é contra aquele perfil já começa a trabalhar contra ele. Aí vem o outro. Então, como é que funciona a votação? Todos os dias eles votam até 4 vezes. Então, a votação é em papelzinho, né? Depois eles podem pedir o voto impresso, que o voto já é em papelzinho. O voto é secreto, então, sei lá, eu estou aqui, tomei café da manhã, conversei com o Guilherme, aí eu anoto lá, porra, acho que o Guilherme pode ser um bom nome. Aí boto na urna, Guilherme. Aí, no final do dia, tem a contagem, não tem maioria para nenhum nome, é aleatório, não tem chapa, entendeu? Você pode votar em qualquer um, inclusive não precisa ser cardeal, né? Isso eu não sabia também, mas é qualquer pessoa católica batizada que viva em... Como é que chama esse negócio? Você não pode ter relações sexuais, que vive celibato, acho que esse é um quesito, pode ser papa, né? Então você vai lá, bota o nome. Botei o nome do Guilherme que eu gostei de tomar café com ele. Aí não teve escolhido. Depois eu penso, eu acho que o Guilherme é fraco, não tem muito voto. Então eu vou no Jorge. Aí também não tem. Aí vem um cara e fala para mim, pô, eu acho que a gente devia aqui se aliar para ir na Lívia. Aí tá, então vamos escrever Lívia aqui, esse nosso grupinho, e assim vai sendo construído. Qual que é a questão, né? Eles estão conversando, porque eles ficam em silêncio, mas enfim, né? Tem vários meios, sei lá como é que funciona. Como é que funciona? Em determinado momento, eles vão precisar procurar um nome de consenso. E aí que chegou Francisco a ser eleito, porque eles tinham uma divisão, né? Os nomes que estavam sendo cotados não tinham consenso, então não conseguia emplacar, e aí eles precisam pegar uma terceira via, e o Francisco foi essa terceira via. Então, bom, enfim, isso para dizer que esses nomes que estão sendo cotados dificilmente serão eleitos. Mas, falando do... como é que é o nome dele? Peter Turkson? Não, esse é o nome do outro cara. Peraí, deixa eu achar o nome dele aqui. Isso mesmo, Peter Turkson. Falando dele especificamente, ou de a importância de termos um papa negro, um papa africano. Eu odeio ter que falar isso, mas apesar de ser simbólico, é do tipo... Não... Entende? Porque não é porque a pessoa é negra, porque o papa é negro, que ele vai ser progressista, que ele vai seguir os caminhos que o... Porque seria interessante avançar, né, nos caminhos de Francisco. Enfim, a gente está exaltando muito porque ele morreu e está trazendo aqui as coisas boas, mas ele tinha limites também, né? Então, por exemplo, ele avançou muito pouco na questão da punição aos abusos, à pedofilia que é realizada pela igreja, né? As violações, etc., realizada pela igreja. Eu digo que ele tentou, mas não avançou. Então, é importante que o próximo Papa avance, certo? Então, precisa ir além de Francisco. E aí, no caso, especificamente desse cardeal de Gana, ele tem uma visão, sim, para os pobres, de uma igreja mais aberta, com essa visão humanista, mas ele não é progressista, ele é conservador. Então, ele tem uma visão, por exemplo, acho que uma das coisas mais simbólicas que Francisco fez foi trazer a comunidade LGBTQIAP+. Por quê?
Porque, cara, se você pensar que a sua religiosidade toda, a sua fé, a sua experiência de vida, o Jorge estava aqui falando anteriormente sobre como quem somos fora do trabalho, né, e tudo isso, da identidade, da cultura da pessoa. Então, você imagina ser de uma família católica ou professar a fé católica, mas não poder se casar, mas ser excluído dentro da igreja, ser discriminado dentro da sua igreja, ou seja, da sua comunidade, onde você deveria ser acolhido, você é discriminado, você é repudiado. Isso é doloroso para essas pessoas. E esse reconhecimento do Francisco, que acolheu essas pessoas, foi muito importante. Não é a visão do Tucson. Ele é contra, entendeu? Essa abertura para as pessoas dessa comunidade, vou resumir aqui, né, de homossexual, embora seja muito mais amplo do que isso. Seria o primeiro pontífice, mas entende? Primeiro pontífice negro, mas que não vai avançar nessas pautas de ampliar a igreja para pessoas que estão sendo discriminadas, pessoas que estão sofrendo por conta disso, né? Então a visão humanista é importante, ele traz, mas a visão progressista lhe falta. Por isso eu entendo que seria quase que isso é muito falado hoje, né, da cultura woke. Então, o Papa Negro por si seria só pela cultura woke. E, inclusive, a gente precisa pensar e refletir sobre isso, porque como isso está sendo, essas questões estão sendo deturpadas, desviadas pelos Estados Unidos, porque é algo que o capitalismo faz e faz muito bem, que é pegar as pautas que são legítimas e que são dos trabalhadores, das mulheres, das minorias, e torná-las vendáveis. A gente vê isso com essas coisas, por exemplo, do pink wash que Israel faz. O que é isso? É se vender como um país no Oriente Médio a favor da cultura e da defesa das pessoas LGBTQIA+, né? Então, assim, Israel é maravilhoso porque defende os gays. Por outro lado, está matando Palestina torto e direito. Então, é o pink wash. Não importa o que Israel faça, existem pessoas como Jean Willis que defendem porque é uma comunidade mais aberta. Então, um Papa Negro pode ser simplesmente black wash, né? Nem existe isso, acho, mas colocar uma figura negra ultraconservadora, porque eles podem muito bem encontrar essa figura, uma figura negra ultraconservadora, um Obama da vida, para ter, nossa, uou, que legal, e todo mundo comemorar. Só que, por outro lado, ele vai trazer uma visão totalmente contra o que o Francisco fez, né? Então, é aquele clássico que a gente fala aqui no Brasil, não basta ser mulher. Vamos eleger uma mulher. Não basta eleger uma mulher. Tem que ser uma mulher progressista, tem que ser uma mulher feminista, tem que ser uma mulher comprometida com as políticas, né? Enfim, que a gente defende. Não basta eleger Michele Bolsonaro, por exemplo. Não adianta, não é esse o caminho. Tem só fazendo uma ligação aqui, gente. A gente tem alguns textos também, como o da Mirael Kali, chamado Papa Francisco teve coragem de defender a Palestina e condenar crimes de Israel, e alguns outros nesse caminho também. A Vanessa fez uma entrevista ainda anteontem, desculpa, na quarta-feira, com o Walid Rabah, presidente da FEPAL, que está muito legal, e vocês podem conferir aqui na TV Diálogos do Sul, vai ficar também aqui na descrição do vídeo assim que acabar a live, que fala muito sobre isso também, como esse Papa, ele teve essa, digamos, preocupação com Gaza. Ele ligava todos os dias lá, o Walid fala isso na entrevista com a Vanessa. Nós temos tanto o texto, aliás, quanto o vídeo para quem quiser ver completo, tiver tempo, e quem quiser ler resumido, temos um texto também com os principais pontos. E aí é legal também, né, Van? A gente tem alguns textos aqui no site também que falam sobre isso, sobre essa importância dele, como ele lidava com Gaza, diferente de alguns outros papas, né? Então, aí você imagina, sair de um papa que denunciou o genocídio, ele não usou esse termo, né? Ontem eu fui corrigido, ele não usou o termo genocídio, mas ele denunciou o que Israel está fazendo, e Israel está fazendo o genocídio. Denunciou que Gaza é um cemitério a céu aberto. Então, assim, a gente pode sair de um papa que, embora com limites, gente, é preciso reconhecer os limites. Estamos falando de uma instituição extremamente arcaica, que é a Igreja Católica, que é ultraconservadora. E aí ele foi, assim, um ventinho de mudança, ele foi um ponto fora da curva. A gente pode sair desse ponto fora da curva para uma imersão
aí nessas questões ultraconservadoras, fazendo coro a Trump, coro a esse crescimento da extrema-direita. E um Papa que defende Israel, né? Então a gente vê como o neopentecostalismo no Brasil, vamos falar do Brasil, o neopentecostalismo abraça Israel, e é algo também muito interessante com a Ali de Rabá, como o Jorge trouxe aqui, essa entrevista do Ali de Rabá. Se der, Jorge, coloca, por favor, para o pessoal nos comentários, ou depois também deixa aqui, né, nos vídeos relacionados essa entrevista, que está muito interessante. E ele fala justamente isso também, sobre como o tal do sionismo de esquerda, seria isso, né, é prejudicial demais para a causa palestina. E esse abraço que as comunidades neopentecostais brasileiras fazem de Israel, o quanto isso enfim, é uma sentença de morte praticamente para os palestinos. Ter um Papa nessa linha seria algo assim terrível, terrível para essa questão, com certeza.